Olá pessoal, aqui é o Luiz Dias. Hoje quero falar um pouquinho para vocês sobre energia solar. Aqui eu tenho dois sistemas instalados. Eu quero falar um pouquinho para vocês ser bem amplo, né? Mostrar para vocês como é que funciona, porque muitas pessoas têm dúvida. Quanto é que custa um sistema desse, será? Né? Como é que ele funciona? De tarde, por exemplo, de manhã e de tarde, se eu produzir e de noite que eu não estou produzindo, como é que funciona? Como é que é a conta de luz? Eu vou mostrar tudo isso, vou mostrar a conta de luz, vou falar quanto foi investido no sistema, há quanto tempo eu estou usando, como funcionou aqui em casa, né, o consumo, quanto eu estou economizando, tudo isso eu vou falar para vocês. Então uma visão bem ampla, se você quer saber essas informações, aqui é o lugar certo, eu vou falar tudinho como funciona e vai ser de uma forma bem didática, porque muitas pessoas, assim como eu, não são especialistas da área. E eu acabei aprendendo no dia a dia no uso. Então com esses dois sistemas aqui eu vou mostrar para vocês e você vai saber se é negócio ou não investir, mas já adianto. É negócio e você vai ter um investimento melhor do que muitas coisas por aí que você poderia colocar esse dinheiro. Então confira no vídeo que a gente vai ser bastante didático, tá bom? Bom, inicialmente pessoal, eu quero falar um pouco como foi que eu decidi fazer o sistema solar aqui em casa. A gente tinha um gasto de energia bastante elevado na época, estava pela faixa de R$300. Estava aumentando o meu gasto e eu tinha muita restrição, a gente não conseguia usar as coisas de forma assim, à vontade, né? Então eu decidi pesquisar um pouquinho mais sobre o funcionamento, quanto eu investi. Foi aí que eu adquiri esse primeiro sistema, o da Fronius. Esse sistema da Fronius aí, eles são 10 placas de 335 watts, ou seja, 3.350 watts pico, é a produção máxima que ele consegue funcionar em condições ideais. Nesse primeiro sistema, na época, 3 anos atrás, investi cerca de R$20 mil, desculpa. Desses R$20 mil, agora eu estou com o sistema há 3 anos, ele já está se pagando agora nesse ano, ou seja, no terceiro ano, ele basicamente está se pagando já. A gente fez esse sistema, além disso, de fazer a parte solar, a gente também começou a modificar algumas coisas aqui em casa. Por exemplo, eu tinha um gasto anual de gás de aproximadamente R$1.000. A gente usava muito gás. Então eu eliminei o gasto de gás através do que? Fogão de indução eletromagnética. Inclusive, se você ver no canal, tem um vídeo lá que eu mostro o funcionamento do fogão de indução. Então eu eliminei o gás, comprei um forno elétrico também, já que o fogão de indução não tem forno. E fui substituindo, só que eu cometi um pequeno erro no início. Qual foi? Eu acabei subestimando o meu consumo. Esse sistema aqui, por exemplo, em 2022, agora nos 11 meses que ele já já funcionou esse ano, ele tem uma média de 350 kW por mês de produção. É a média geral, claro, vai mudando de acordo com o mês. Mas é a média geral, 350. Na época eu subestimei, eu estava consumindo mais ou menos 250, próximo a 300, falei, não, 350, um pouquinho mais vai dar. Ele chega até perto de 400, por exemplo, no ano anterior, 2021, a média dele foi quase 400. Então, esse ano está um pouco mais abaixo, né? Tem chovido mais e tal. Então eu acabei subestimando, só que o que acontece? Você vai colocando cada vez mais coisa. Eu tirei o gás, tirei o botijão a gás, coloquei fogão de indução, coloquei forno, comprei ar-condicionado e isso... Se você está querendo adquirir, leve em consideração, não subestime o seu consumo, porque uma coisa é você pagar caro com energia, né, e você controlar o consumo. A partir do momento que a energia está quase de graça, você já deixa de ter esses cuidados com o excesso de gasto, né? Claro que eu ainda controlo, mas não tanto. E você acaba consumindo. Chegou um momento que o que eu produzia, o que eu consumia, começou a se equilibrar. Então tudo que eu estava colocando em excelente durante o verão, no inverno que eu estava puxando da rua, começou a acabar essa quantidade de reserva. A reserva que você envia da concessionária para a rua, né, para as outras ser distribuído, por exemplo, agora à tarde eu estou produzindo mais do que eu estou consumindo, então está sendo enviado e o contador lá fora, né, o registro, ele mostra o que sai e o que entra. E essa diferença você usa de noite e por aí vai. Então é dessa forma que funciona. E acabou que chegou um momento, minha produção e o consumo se estabilizou. Quando estava se aproximando eu falei, não, eu acho que eu subestimei o meu sistema e agora eu vou adquirir um segundo. Foi aí que eu adquiri esse segundo sistema. Aquele lá são 10 placas de 335 watts. Esse aqui são 10 placas de 440 watts, ou seja, 4.400 watts pico. Então, como eu disse, a média desse aqui é 350 kW por mês, né, 2022. Esse aqui já é quase 500, está na faixa de 500 kW, ou seja, junto
eu tenho mais de 800 kW por mês. O meu consumo atualmente está na faixa de 500 kW, mais ou menos isso. Então uma parte do que você produz aí você consome na hora, né, porque tem as coisas ligadas, e o excedente vai para a rua. Já de noite essa energia você puxa de volta, e o contador fica fazendo esse jogo de transformação. Então hoje eu tenho um sistema basicamente quase que o dobro do que eu consumo. Então eu tenho, por exemplo, mais de 5 mil kW de excedente, como eu disse, com validade de mais de 5 anos. Não sei se vocês sabem, a partir de janeiro de 2023, agora, de janeiro do ano que vem, vai acabar o período de carência para você utilizar a rede da concessionária de energia elétrica. Então você vai começar a pagar uma taxa pequena e ela vai sendo progressiva até ser a taxa total, né, que você vai contribuir. Existe uma legislação que ela determina os valores, o percentual começa com 15% sobre uma taxa que existe, que é de aproximadamente 28%. Então, se você produziu 100 kW, essa taxação que vai excedir o percentual a partir de janeiro seria em cima de 28% da produção de 100 kW, por exemplo, e você irá pagar de início 15% em cima desses 28%, certo? Então, resumindo, em janeiro, mais ou menos, você produziu 100 kW, você vai estar pagando mais ou menos quase 5 kW como taxa. Então, você vai mandar 100% da energia para a rua e você vai ter direito de volta somente a 95%. Seria mais ou menos, e esse valor vai dobrando, né? Então, 15% de 28%, aí 30% da taxa de 28%, aí vai aumentando até você chegar a 100% da taxa de 28%. Ou seja, quem quer fugir disso tem que fazer isso até janeiro. Mas existe uma boa perspectiva, me parece que está tramitando agora um projeto que vai fazer com que esse prazo seja estendido até janeiro de 2024. Esperamos que seja aprovado, porque o consumidor vai agradecer. Então, retomando aqui o raciocínio sobre o consumo, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês no computador lá como foi essa mudança da minha conta de energia, né, quanto eu estou pagando, mas adiantando para vocês, eu vou mostrar lá os detalhes de como funciona o sistema, mas adiantando para vocês, hoje eu pago mais ou menos R$100, né, aqui é bifásico, paga 50 kW, que é a taxa minha, eu vou explicar mais à frente para vocês, mas é um investimento muito bom, você vai ter um retorno, como eu disse, daqui cerca de 3 anos e meio, eu tive um retorno. O investimento desse aqui foi aproximadamente 20 mil reais, desse aqui um pouco mais de capacidade, né, que eu adquiri cerca de 1 ano e meio depois de uso daquele lá. Esse aqui também foi mais ou menos 23 mil reais. Assim, resumindo, os dois eu gastei entre 43 e 45 mil reais. Esse foi o investimento. Mas é um investimento que você vai ter um retorno muito rápido. Hoje, por exemplo, a minha conta de energia está dando entre 600 a 800 reais. Eu estou pagando 100 reais. Não tem como ser uma taxa menor, porque existe algumas taxas que você vai pagar. Por exemplo, você vai pagar os 50 kW, que é a taxa de disponibilidade da concessionária de energia, você vai pagar taxa de iluminação pública, e em cima desses 50 kW você vai pagar PIS e COFINS. E se tiver incidência de bandeira vermelha, bandeira laranja ou bandeira verde, você vai pagar também essa taxa. Então acaba que nunca vai sair zero a sua conta de energia, mas é um valor muito inferior ao que você iria gastar caso você tivesse uma conta normal. Então, imagine, em vez de pagar 800 reais, 700, 800, eu estou pagando hoje aproximadamente 100, 105 reais. O investimento desse outro aqui também está na faixa de 3 anos e meio. O sistema hoje eles têm, vem ficando barato, né, tem barateado. Claro que não é acessível ainda, mas você pode financiar, enfim. Uma coisa que eu chamo a atenção, financiando o sistema, por exemplo, na faixa de 20 mil reais, você pode começar com uma quantidade de placa menor, depois você vai adicionando, é uma possibilidade, caso você não tenha o recurso suficiente para iniciar um projeto já grande. Mas imagina só, por exemplo, você vai pagar um financiamento de, vamos chutar aqui, 800 reais por mês, mas a sua conta está dando 500, você vai deixar de pagar 500, vai pagar 100, e o financiamento era 800, em vez de pagar 800 de energia, você vai pagar 400 efetivamente de financiamento, já que sua conta, por exemplo, de 500, vai baixar para 400, certo? Então é uma conta que você tem que fazer esse desconto das taxas, né?
Então você vai deixar de pagar uma conta alta e vai financiar, ou se você tiver dinheiro, vai fazer o investimento diretamente, que você vai até economizar juros. Então é uma conta que vai fechar sempre, você vai deixar de gastar com gás, fora outros fatores que você vai começar a ter mais uma certa comodidade na sua casa, né? Um pouquinho mais de tranquilidade na hora de utilizar os equipamentos. Então, à medida que você vai adicionando equipamento, você vai gastando mais. Então, você deve levar em consideração isso, tá certo? Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês rapidamente o funcionamento do sistema. Aqui na esquerda tem a string box, né? E à direita você tem o inversor do sistema solar. Isso aqui é da Growatt, é um dos sistemas. E aqui em cima, olha, vai a fiação e vai para o telhado, já lá para as placas solares, certo? Esse é o primeiro sistema. O segundo sistema aqui é o da Fronius, que é um sistema um pouquinho menor. Aqui a string box na direita e o inversor aqui. Vou mostrar um pouquinho do inversor para vocês. Por exemplo, nesse momento está produzindo 2.868 watts. Aí eu vou mostrar aqui para vocês quanto é que já produziu. Por exemplo, aqui ele mostra agora 2.552 watts de potência. Já produziu aqui 6 kW. Aqui é o gráfico de como está funcionando, certo? Então já produziu nesse sistema aqui 6 kW. Agora eu vou aqui no outro sistema. Esse sistema aqui é o da Growatt. Olha, hoje produziu 8,3 kW, certo? E ele vai dando algumas informações aqui. Nesse momento ele está produzindo com uma potência máxima de 1.697. Está um pouco nublado, então está variando. Esse sistema aqui da Growatt, ele é o mais potente que eu tenho, então ele produz, enquanto ele já produziu mais de 8 kW, o outro ainda produziu na faixa de 6 kW. Então a diferença de um para o outro é isso. É da mesma forma, ele sobe e vai para o telhado, onde está. Os dois sistemas são separados, então eles não têm ligação. Só lá embaixo que eles vão para o sistema de distribuição. Complementando algumas das informações que eu passei, vou detalhar para você rapidamente aqui como é que funciona a distribuição. Por exemplo, nesse momento, se eu estiver produzindo 4.000 watts de potência, certo? Estiver produzindo 4.000 nos dois juntos e estiver utilizando 2.000, ou seja, 4, eu utilizo 2 aqui na casa, os dois vão sair, eles vão para a rua. E o medidor, né, de energia, ele é bidirecional, ele mostra o que entra e o que sai. Então eu estou produzindo 4 agora. Estou usando 2 vai para a rua. E o contador vai girando e mostrando, vai mostrando lá, registrando os créditos. Esse crédito, eu tenho, tudo que eu enviar para lá, eu tenho 5 anos para puxar de volta. Até então, sem a mudança da legislação, mandei 100% e tem direito a 100% até então. Então quem entrar a partir de janeiro, como eu expliquei agora há pouco, não vai ter direito a esses 100%, a não ser que dê mais um ano de prazo. Então, 4.000, usei 2.000 fica na rua. O sistema ele não é desligado da concessionária, só para explicar. Então o que acontece à noite? De noite o sistema desliga, porque não tem iluminação solar. Ele desliga, aí eu começo a puxar a energia da rua. E o contador que estava registrando a saída de energia, né, a maior parte saindo, ele vai começar a registrar a entrada. No final do mês, tudo que eu enviei para a rua e tudo que eu consumir vai ser feito a diferença. Por exemplo, se eu consumir 200 kW e enviei 400, descontado dos 400 os 200 que eu puxei da rua e eu fico com um crédito de 200, isso de 200 kWh mês. E isso vai se reproduzindo por ano. Nesse momento eu tenho mais de 5.000 kW já de reserva, como eu disse, com validade de 5 anos. Então é bem simples. Você agora nesse sistema, que é até então que é o mais utilizado em todo mundo, se desligar a energia, faltou energia elétrica, o sistema desliga, para evitar qualquer tipo de pessoa na rua receber energia dele em funcionamento e levar um choque, por exemplo, se estiver fazendo reparo. Então, por proteção, o sistema desliga, mesmo estando ensolarado, faltou energia, ele para, a não ser que você compre baterias e faça o backup. Mas o custo da bateria estacionária para energia solar é bastante elevado, tá bom? Agora eu vou mostrar para você um pouquinho sobre a conta de luz, como é que funciona os valores, tá bom?
Vamos lá. Bom pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês o comportamento da minha conta de energia. Eu pagava aqui, olha, em setembro de 2019, R$292, foi para 309, 339 e foi só aumentando, 399. Então quando estava na faixa de se aproximando de R$400, aí já me deu o alerta, né? Eu falei, não, vou precisar investir. Eu já estava pensando, e aí foi decisivo para mim. Eu falei, R$400, vou pagar mais ou menos o quê? Uns 800 de financiamento, se for a R$1.000, 400, R$300 mais ou menos eu não vou pagar, que é o valor que eu vou descontar aqui da energia, né? Então foi isso que eu fiz. Aqui mais ou menos nesse período eu fiz o investimento. Aí repare aqui que em janeiro eu ainda paguei 369. Aqui já estava entrando um pouquinho do sistema. Quando foi em dezembro, em fevereiro, olha como caiu. Caiu de 369 para R$83. Aí foi 81, 63, 62, 70, 69 e foi um valor bastante irrisório. Quando chegou, lembra que eu falei sobre subestimar? Não subestime o seu consumo. Quanto mais você vê que tem energia teoricamente de graça, você vai gastar mais. E aqui, olha, o que aconteceu. Eu já estava verificando que estava igualando e eu já estava entrando em contato com a empresa que instalou o primeiro sistema. Então, em fevereiro de 2021, minha conta, eu consumi mais do que eu produzi. Em março, também consumi mais do que eu produzi aqui no sistema solar. Quando foi em maio, em abril, já entrou novo sistema. Olha como caiu de novo. Então, é o segundo sistema que eu mostrei no vídeo. Então, olha como foi caindo, caindo. E ficou estabilizado, né, na faixa de 80 e pouco reais. Curiosamente, quero mostrar para vocês um detalhe de uma coisa. Repare que aqui estava R$82, depois foi para 90 e pouco, 95, depois foi para 105. O que aconteceu? Eu instalei mais uma central de ar e à medida que você vai mudando de escala de consumo, puxando da rua, por exemplo, de noite, você vai pagando cada vez mais taxa de iluminação pública. Por isso que vai aumentando, ó, praticamente de 10 em 10 reais. Vou mostrar aqui para vocês. Essa fatura minha aqui, tá aqui o mês dela, ó, é o 8 de 2022. Olha só aqui, bem aqui tem o meu consumo. Eu consumi 289 kW. Olha a minha taxa de iluminação pública aqui, ó. Iluminação pública foi R$30. Então, enquanto estiver na faixa de R$200, 200 kW, você paga 30. Aqui, pelo menos na região. Aqui na conta seguinte, eu já fui para a faixa de R$300, de 300 kW. Passou para 40. E na conta seguinte, já foi para a casa de 400 kW. E já foi para 49. É por isso que esses valores que eu mostrei aqui, eles vão variando. Basicamente, eu quero mostrar para você a última conta minha, 11 de 2022. O consumo 50 kW aqui é a taxa de disponibilidade. Você, independente de potência que você tiver instalado, você vai pagar isso. Aqui mostra quanto eu puxei da rua e quanto foi devolvido da rua para mim, né, do que eu produzi em excedente. Se você reparar aqui na direita, aqui embaixo, por exemplo, em novembro de 2022, esse gráfico preto aqui é o que eu produzi, o que eu injetei na rua, certo? Na concessionária. E o branquinho é o que eu puxei da rua. Então olha aqui, 493 bate exatamente aqui com 493. Então 493 eu puxei da rua. E 546 eu injetei na rua. Essa diferença vai para a minha quantidade de saldo. Tá bem aqui em cima, olha. Saldo do mês foi 39 kW, que foi a diferença do que eu produzi pelo que eu consumi. Então eu produzi mais do que consumi, então da rua. Eu tô com crédito de 39, que vai se somar ao meu crédito total. Bem aqui eu tenho saldo acumulado, tá aqui o crédito total, eu tenho 5.545 kW. Esse é o total que eu tenho acumulado ao longo desses 3 anos, como eu disse, 5 anos de validade. Então basicamente, pessoal, funciona dessa forma. O medidor aqui ele vai mostrar para você o que você o que saiu, o que entrou e a diferença entre eles. E no gráfico você vê. Se você reparar, pode aqui na região agora para o final de ano, final desse ano, início do ano, nós estamos no período de inverno, onde chove muito. Então olha o comportamento do gráfico. Produz muito no período de julho, que é o verão amazônico, na região onde eu moro. Só que à medida que vai se aproximando, o período de chuva vai diminuindo. Vou mostrar em gráfico aqui para vocês. Esse aqui é o sistema da Growatt, que é o mais forte que eu tenho, né, que é o mais de potência. Você repara aqui, olha,
aqui nesse pico aqui é o período de verão. E à medida que vai se aproximando o período de inverno, vai diminuindo. Então, por exemplo, a produção ela vai ser influenciada por isso. Esse sistema de 4.400 watt pico, a média dele é 500 kW, enquanto que esse aqui da Fronius, que é 3,35, ou seja, 3.350 watts de potência, ele produz cerca de 350 kW por mês. Ele é um pouquinho menor de potência. Então essa é uma estimativa. E você vê então, pela conta de energia, que vale muito a pena. Para você, em vez de gastar 600, 700, 800, que eu estaria gastando, eu estou pagando R$105. Coloquei fogão de indução, coloquei outras central de ar, então, ou seja, eu tenho um pouco de tranquilidade no uso e não me preocupe, já tenho mais de 5.000 kW de reserva. Então, pessoal, é muito bom. Bom, pessoal, então foi esse o panorama, só concluindo o que eu disse, né? Investimento, cada sistema meu aqui foi na faixa de 20, cada um 20, então deu 40, 45 mil mais ou menos. Estou com o sistema há mais de 3 anos aqui. Tempo de retorno entre 3 anos e meio e 4 anos, porque eu fiz, por exemplo, a substituição do fogão a gás, onde eu gastava mais de R$1.000 por ano. Então tudo isso você vai colocando na conta. E o principal, não só o investimento você vai tirar em 3 anos e meio, 4 anos, ao que, por exemplo, aconteceu aqui comigo, mas pelo resto dos anos. Equipamento, geralmente as placas solares têm validade de 25, 30 anos. Quer dizer, depois dos 4 anos mais ou menos, você vai ter 25 anos de garantia no painel solar. Os inversores hoje no mercado estão oferecendo inversor com 10 anos de garantia, ou seja, é um equipamento que não vai dar problema tão cedo, você não vai ter gasto com ele tão cedo. Manutenção basicamente é só limpar o painel solar de cada 1, 2, 3 meses, dependendo do local, se tem poeira ou não. Bem simples, desliga o sistema, vai lá, limpa. Ou seja, e o principal, qualidade de vida. Aqui na minha região é muito quente, então você ficar sem ar-condicionado é complicado, estar controlando a energia é ruim, né? Então você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, sua família, todo mundo. E o principal, você não vai ficar gastando dinheiro em vão, vai ser investido. Se você tiver, por exemplo, 20 mil, sei lá, 10, 15, 20 mil investido numa caderneta de poupança ou em outro local, eu não pensaria 2 vezes, pegar esse dinheiro e investir no sistema solar, porque o retorno do sistema solar é muito amplo. Você vai ter entre 20% a 25% de retorno ao ano, coisa que você não vai conseguir nenhum tipo de investimento. Fora que depois desses 4 anos você vai ter 100% de lucro, ou seja, nada melhor do que isso. Então não tem investimento que vai ser mais vantajoso, um retorno maior do que um sistema solar. Pessoal, se vocês gostaram, eu agradeço, dê o like lá. Se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem lá, digite lá a sua dúvida lá que eu vou responder, tá bom? Então gostou, deixa um like, peço que se inscreva no canal, ative o sininho e obrigado, pessoal. Tchau, tchau.